O tema de hoje vai ser isso aqui. Será que a vagina vai ficar larga depois do parto? Isso é uma questão que ronda muito o assunto parto normal e que então acaba despertando vários medos aí, vários fantasmas nas pessoas, né? Então esse tema aí foi movido pela pergunta de uma mulher que me perguntou se a vagina dela ficaria larga depois do parto e também porque o marido dela dizia que não queria que ela tivesse parto normal porque a vagina ficaria larga. Bom, falar oi para as pessoas. Oi Carolina Tufolo. Oi Camila. Oi Ana Maria. Gente, enquanto as pessoas estão entrando, só me ajudem com duas coisas. Primeiro lugar que eu estou na dúvida, isso que está escrito aqui, porque para mim está invertida a câmera, então eu estou lendo ao contrário. Para vocês, está escrito da forma correta aqui ou está invertida a câmera também? Por favor, me ajudem com essa questão. A outra questão é se nesse tom de voz que eu estou falando, nessa altura, se está bom. Se não, oi Jéssica Santos, oi Janaína. Se está bem. Ai, Carolina falou que está ao contrário, está invertido. Pois é, eu não sei como é que eu soluciono isso, gente. Deixa eu ver uma coisa aqui. Não, aqui inverte a câmera. Bom, mas dá pra ler, né, o que tá escrito ali. E aqui dá pra ler também, que é a frase do Michel Odan, né? Para mudar o mundo, primeiro é preciso mudar a forma de nascer. Bom, eu vou deixar invertido porque eu não sei como é que vira esse negócio, tá? E aí o que importa é o tema, né? O que importa é que eu vou falar. Então, se a voz tá boa assim... Oi, Cássia, tudo bem? Como é que vai? Aí em Curitiba, muito frio por aí? Bom, então, ó, estamos aí com 46 pessoas. Lá no Instagram tinha 50 pessoas, então eu imagino que muitas pessoas que estavam lá vieram pra cá. E também deve ter um pessoal que já tá entrando direto aqui pelo Face, né? A Ana Maria falou que tem que inverter a câmera. Só que na hora que eu inverto a câmera, vai pra câmera de trás do celular. Daí aparece minha casa lá, não aparece aqui onde eu tô. Boa noite, Gabriela. Oi, Aline. A K Amanhães falou volume, mas o que tem o volume? Tá bom ou tá ruim o volume? Se mais pessoas falarem aí que o volume tá bom, pra mim tá bom. Senão eu tenho um microfone aqui. Carolina, se é um painel? Sim, é um painel que eu tenho aqui em casa, que tem várias coisas escritas, que eu deixo aqui escritas para relembrar. São frases que eu gosto bastante, então eu deixo aqui na parede da minha sala. Bom, então o volume está ótimo. Bom, legal, 55 pessoas. Então vamos começar. E aí, será que a vagina fica larga na hora do parto? Ou será que ela fica larga depois do parto? Será que por isso a mulher vai ter um problema depois do parto? Vai ter um problema de queda dos órgãos, queda da bexiga, queda do útero? Ou ainda, será que ela vai ter algum problema? Oi, Kátia, tem como salvar? Sim, eu vou salvar esse vídeo depois. Será que vai ter algum problema sexual depois do parto? Então vamos pensar o seguinte. Para começar, eu já vou direto ao ponto. E eu vou direto a uma comparação que eu faço, inclusive para os homens, para eles entenderem, porque muitas vezes os homens não entendem isso. Tá? O nosso corpo, ele é dinâmico. Então, o nosso coração bate, o nosso pulmão infla e volta ao tamanho normal. Os nossos olhos se mexem, a nossa pálpebra abre e fecha. O nosso rim funciona, o nosso fígado funciona. Bom, os órgãos funcionam, os órgãos todos são dinâmicos. E nós temos uma substância que faz com que, por exemplo, eu consiga fazer isso aqui na minha pele, levantar minha pele, ou seja, que confere elasticidade à minha pele, que é o colágeno, que é um tipo de substância
que dá a liga nos tecidos e que faz com que seja possível que haja uma elasticidade. Eu tenho colágeno nas minhas articulações, então eu consigo pegar meu dedo, que em geral ele fica assim, mas eu consigo dobrar ele um pouco para trás, até estralou meu dedo. Então é possível. Eu tenho uma certa elasticidade em parte do corpo e, na maioria das vezes, essa elasticidade ela é natural, ela faz parte, inclusive ela faz parte de uma amplitude para que seja possível não quebrar, né? Porque imagina se o meu dedo fosse duro, completamente duro, se eu fizesse isso aqui para trás, ou se eu batesse em algum lugar, quebraria com maior facilidade. Nossa perna é assim, nosso braço é assim. Bom, mas nós estamos aqui para falar de vagina. E aí? Para falar da vagina, de novo eu vou voltar no começo, que eu vou ser incisivo e direto ao ponto e falar inclusive com homens que estiverem assistindo. Vamos imaginar então o número 2. Muita gente nem gosta de falar a palavra, por isso que eu uso o termo número 2. Mas vamos falar o português claro, que é fazer cocô, eliminar fezes, evacuar, que quer que seja o nome que vocês queiram usar para isso. Não vou falar termos mais chulos, mas o que acontece quando o intestino funciona? Você tem lá o bolo fecal que foi formado dentro do intestino pela comida, pela água, né? Aquilo que os dejetos que sobraram da digestão e que eles ficam lá no final do intestino. E aí na hora da evacuação vem um peristaltismo, que é um mecanismo onde o intestino ele empurra as fezes para baixo e as fezes vão em direção ao ânus para sair. Eu não estou falando de parto ainda, eu estou falando de número 2, de evacuar. Aí o que acontece? O ânus, ele é fechado, certo? Ele não fica aberto esperando as fezes sair, ele fica fechado. A hora que as fezes vêm por trás do ânus, conforme o tamanho que for as fezes, ela abre o ânus e as fezes saem. Imediatamente após sair as fezes, o ânus se fecha novamente, né? Por quê? Porque a musculatura do ânus ela foi feita para isso. Ela foi feita para esticar e voltar ao lugar de origem. Esticar e voltar ao lugar de origem. Qual o diâmetro que tem as fezes? Pode ter 2, 3, 4 centímetros até de diâmetro. Então, o ânus ele foi feito para esticar 2, 3 ou 4 centímetros e voltar ao lugar depois que saem as fezes. Bom, se ele é um lugar feito para esticar, será que toda vez que ele estica, ele cada vez vai ficar mais largo? Quantas vezes uma pessoa evacua na vida? Se for uma vez por dia, esperamos que seja uma vez por dia e não uma a cada 2 dias. Então, se for todo dia, são 365 vezes no ano. Em 10 anos, são 3.650 vezes. Nem vou fazer o resto da conta. Então, se uma pessoa, cada vez que ela evacua mais, então quer dizer que ela vai ficar cada vez com ânus mais largo? Ou, ainda, no momento que ela evacua, a hora que o ânus abre, ele simplesmente fica aberto para sempre, não volta, não fecha de novo? Ah, por que eu estou falando isso? Porque eu vou falar de parto. E porque eu vou falar de vagina. Se a vagina fica larga ou não fica. E aí? Ah, Braulio, mas a cabeça do bebê é desse tamanho. Tem 10 centímetros, não tem 4. Só que a cabeça não vai sair pelo ânus. A cabeça vai sair pela vagina. E a vagina, ela já parte de uma dilatação de mais ou menos 5 ou 6 centímetros. E de 5 a 6 centímetros, ela vai para 10 centímetros. E imediatamente, assim que o bebê nasce, a vagina fecha e volta aos 4, 5 ou 6 centímetros originais dela. Imediatamente. A vagina ela não fica aberta quando o nenê sai. Porque a musculatura foi feita para abrir e foi feita para fechar. Ah, mas e se a mulher tiver 2 ou 3 ou 4 filhos, cada vez vai ficar mais larga? Não, porque a lógica é a mesma. A musculatura volta ao lugar de origem. Tá, mas eu conheço a história de fulano e beltrano e ciclana que ficaram com a vagina mais aberta ou tiveram problemas
relacionados à incontinência urinária. Guarda essa informação numa gaveta aqui que eu já vou falar de incontinência urinária. Mas vamos falar da vagina especificamente primeiro. Quando os obstetras mais antigos, e infelizmente ainda alguns hoje em dia, praticam no parto normal a episiotomia, que é aquele corte que corta a musculatura vaginal, o que acontece? A vulva, ela tem uma musculatura que circunda toda a vulva, que é um músculo transverso superficial do períneo, e tem a musculatura do esfíncter anal. Quando se faz uma episiotomia, necessariamente se corta esse músculo. E quando a gente sutura a episiotomia, em geral, a gente não consegue suturar de uma forma perfeita que volte exatamente como era antes. Então, nessa região ocorre uma fibrose ou até mesmo fica um pouco mais elástica, essa região um pouco mais larga, porque a episiotomia ela pode deformar a vulva e ela pode deformar essa musculatura. Então, em geral, quando acontece de a vagina ficar mais larga, normalmente está ligado ao uso da episiotomia, que é um procedimento que o ser humano inventou e que já deveríamos ter abolido. Então, quando a gente for falar de parto natural, nós vamos pensar em sem episiotomia, tá? Então, o parto natural, o que acontece? O bebê vem com a cabeça dele e a cabeça dele que vai empurrando a saída da vagina da mãe e aí o bebê nasce. Quando o bebê nasce, imediatamente depois que o bebê nasce, a vagina ela volta ao seu estado original, que tem em torno ali de 4, 5 ou 6 centímetros. Ah, como é que eu sei se minha vagina tem 4, 5, 6 centímetros? 2 dedos assim, essa distância tem mais ou menos 3 centímetros. Então, se 2 dedos entrarem bem justos na vagina, a pessoa tem 3 centímetros. Só que em geral tem mais, fica um pouquinho mais larga, isso é 4, isso é 5, isso é 6 centímetros. Então, a vagina, ela tem uma certa abertura, que já é natural dela, e ela simplesmente ela vai abrir um pouco a mais do que essa abertura. Tá, mas então lembra do assunto que estava aqui na gaveta, vamos abrir a gaveta agora aqui e pegar o assunto que é incontinência urinária. E a incontinência urinária? No passado, e esse passado não um passado tão longe, um passado recente aí de 20, 30, 40 anos, vamos pegar 40 anos que é mais palpável, aí, década de 70 para 80. Quando começaram a surgir números em relação a ciência obstétrica, o que eles viam era o seguinte, não que na década de 70 começou a surgir, né, mas eles começaram a se aprimorar. Eles começaram, primeiramente, ver se havia maior chance da vagina, de ter incontinência urinária após o parto. Então eles observavam mulheres que tinham um parto normal comparado com 2, comparado com 3, com 4, com 5, com 6, com 7, com 8. E eles começaram a ver que sim, aumentava o índice de incontinência urinária conforme aumentava o número de filhos. Naquele momento, eles não tinham ainda muito como comparar com cesáreas, porque as cesáreas estavam começando a ser feitas, não tinham números suficientes ainda. Então, inicialmente, nos trabalhos feitos no começo dos estudos obstétricos, só tinha o parto normal para comparar, e eles repararam que sim, quando aumentava o número de filhos, aumentava a chance de ter incontinência urinária. Mas isso não era verdade para todas as mulheres. Então havia um ponto de interrogação, não é toda mulher que tem isso, mas algumas sim aumenta o número de incontinência urinária conforme o número de filhos. Bom, depois com o advento da cesárea e começaram a sair números de cesáreas, inicialmente eles comparavam uma mulher que tinha 5 partos normais com uma mulher que tinha uma cesárea, para dizer, olha, então o parto normal sim tem mais chance de incontinência urinária do que uma cesárea. Os trabalhos depois foram melhorando e os números foram se ajustando. E olha que curioso, aí já vamos falar de final de década de 90 e aí para os anos 2000 para frente tem vários trabalhos mostrando que se a gente pegar um grande grupo de mulheres que tiveram parto normal e um mesmo número, sendo um grande grupo de mulheres que tiveram cesárea, e compararmos a incontinência urinária, a gente começou a ver que nos dois grupos tinha o mesmo índice de incontinência urinária, seja no parto normal, seja na cesárea, e que nos dois grupos, conforme o maior número de filhos, aumentava a incontinência urinária. Então o que eles pensaram? Poxa, os trabalhos lá do passado
eles já começaram a mostrar alguma coisa, que quanto mais filhos, maior a incontinência urinária. Mas quando surgiu a cesárea, a gente começou a ver que não era o parto normal que causava isso, e sim o número de filhos. Ó, a Janaína está dizendo que minha amiga ganhou incontinência urinária e foi cesárea. Por quê? Começaram a ver que era o número de filhos que aumentava o índice de incontinência urinária devido ao crescimento do útero e a distensão do útero, a distensão da bexiga junto com a gestação e o peso do útero em cima da bexiga, da uretra. E não a saída do bebê pela vagina. Só que veja que curioso, aí alguns outros trabalhos eles ainda tinham uns números que deixavam dúvidas, porque eles mostravam assim, puxa, mas no grupo de parto normal tem um pouquinho a mais de gente que tem incontinência urinária comparado ao grupo de cesáreas. E aí surgiram outros trabalhos mais específicos e que levaram em conta uma outra coisa que o ser humano não sabia ainda. Na espécie humana, existem inúmeros tipos de colágeno. O que é um tipo de colágeno? Um tipo de colágeno é o tipo da fibra que vai fazer a elasticidade daquela pessoa. Então, tem pessoas mais elásticas e pessoas menos elásticas, certo? Isso é fácil comparar. Deve ter gente aí que consegue dobrar esse dedo aqui e encostar aqui. Eu não consigo, o meu vem só até aqui. Então, tem pessoas mais elásticas e pessoas menos elásticas. E isso vale para toda a elasticidade do corpo. Seja a elasticidade da pele, seja a elasticidade das articulações, seja a elasticidade muscular, porque a gente tem colágeno em tudo. Aí o que acontece? Então, nós começamos a ver o seguinte, que no grupo de mulheres que tinham parto normal, também estavam as mulheres que tinham maior elasticidade. Então, vamos imaginar lá vários tipos de colágeno. Como que eles descobriram isso? Fizeram biópsias nas pessoas e começaram a ver que existia tipos de colágeno. Então, vamos enumerar aqui 18 tipos de colágeno, por exemplo, sendo que o mais elástico de todos está desse lado aqui e o mais rígido de todos está desse lado aqui. E aí vamos ter colágeno número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, até 18. Bom, a pessoa que tem um colágeno mais elástico, que estica mais, vocês concordam que é uma pessoa que vai ter um parto mais fácil e mais rápido? Porque vai dilatar mais fácil, o útero tem colágeno. A vagina vai expandir com mais facilidade porque tem colágeno. E a pessoa que tem um colágeno mais duro, mais rígido, é aquela pessoa que vai dilatar mais difícil, mais demorado, que vai demorar muito mais tempo para dilatar. E aí nisso, vocês percebem que tem uma das indicações de cesárea, que é justamente um parto que ele fica tão prolongado a ponto ou de levar a uma insuficiência placentária e consequentemente diminuição de oxigenação. E aí nós estamos falando de um parto muito demorado, tá, gente? O demorado real é o demorado de 24, 30, 40 horas de trabalho de parto real ativo, né? Então, um parto muito demorado, por quê? Porque a pessoa tem um colágeno muito duro, muito tenso. Portanto, tem mais chance de ter uma insuficiência placentária durante o parto e virar uma cesárea. E, ao mesmo tempo, outra indicação de cesárea, que é justamente a dilatação ocorrer lentamente, a descida do bebê pela pelve da mãe ser lenta, isso gerar a sensação ou até mesmo a realidade de ser uma desproporção cefalopélvica, ou seja, a cabeça não passa pela vagina da mãe e aí se faz uma cesárea. E aí estão duas indicações de cesárea, sofrimento fetal e desproporção cefalopélvica, ou uma linguagem mais leiga, falta de passagem, falta de oxigênio para o bebê. Então o que ocorre? Que no grupo de mulheres que vão mais para a cesárea, e se a gente separar desse grupo e colocar só as mulheres que tiveram real indicação de cesárea neste grupo e todas as outras que tiveram parto normal porque foi tudo bem no parto, neste grupo aqui nós vamos ter mais mulheres que têm realmente o colágeno mais duro. A mulher que tem o colágeno mais duro, assim como ela também tem mais dificuldade para esticar no parto normal, a bexiga dela também não estica tanto. Então ela também tem menos incontinência urinária. Por isso que os trabalhos mostraram uma diferença pequena, que no grupo de parto normal tinha mais incontinência urinária que no grupo de cesárea. Mas aí vem uma conclusão importante. Vocês concordam comigo que se eu fizer cesárea na mulher que tem um colágeno mais elástico, eu não vou mudar o colágeno dela, ela vai continuar tendo um colágeno elástico? Esta mulher que no grupo dos trabalhos antigos tinha uma cesárea e tinha incontinência urinária da mesma forma. Porque a cesárea não a protege
de ter um colágeno mais elástico. Isso é genético da mulher, isso tem a ver com alimentação também, mas é genético. Então, fazer cesárea não protege a mulher de ter incontinência urinária, porque isso já está intrínseco na mulher. E isso aumenta conforme aumenta o número de filhos, seja parto normal ou seja cesárea. Então, eu usei incontinência urinária porque eu posso expandir esse tema para outros, para incontinência fecal, falando de reto. Eu posso falar de prolapso de útero, que é quando o útero fica mais baixo ou cai. Então, o que acontece? Se a gente juntar todos esses temas, aí nós vamos falar das distopias pélvicas, né? Distopia é quando não está tópico, quando não está no lugar, quando o órgão cai. Distopia da minha pálpebra, isso é uma distopia, saiu do lugar. Então, uma distopia é quando um órgão ele desce do lugar original dele. Então, seja uma incontinência urinária, fecal, um prolapso uterino, o que quer que seja, no grupo de mulheres que tem um colágeno mais elástico, isso vai acontecer mais. A cesárea não vai prevenir que isso ocorra. Mas sim, o número de filhos é que vai aumentar o índice disso acontecer. Por isso que alguém falou agora há pouco, minha amiga teve cesárea e teve incontinência urinária, que é por isso. Porque a cesárea não protege a mulher de ter isso. Bom, falado isso, então isso desbanca as falas de pessoas que falam que o parto normal vai deixar a pessoa com incontinência urinária ou vai deixar a mulher com a vagina larga. Por quê? A elasticidade já é natural daquela pessoa. Então, se ela tiver uma tendência maior a ter uma elasticidade, e ela tiver mais filhos, ela tem mais chance de ter incontinência urinária. Mas a vagina mais larga já não é verdade. Porque senão valeria a máxima que eu falei em relação ao ânus. Quanto mais vezes a pessoa faz o número 2 na vida, cada vez vai ficando mais largo o ânus da pessoa. E isso não é verdade. E aí? E para o marido? Porque esse tema de hoje dessa live foi movida pela pergunta de uma pessoa que falou justamente que o marido achava que a vagina dela ia ficar mais larga. Então aqui eu já estou explicando que fisicamente a vagina não fica mais larga porque o músculo estica e volta no lugar, porém, quanto mais filhos, mais chance de incontinência urinária. Bom, o que eu posso falar para o marido dela e para outros maridos que estão ouvindo e para as mulheres também, que obviamente têm a preocupação, e essa preocupação, na verdade, nem deveria ser do marido, né? Essa preocupação é da mulher, porque a vagina é dela, não é dele, né? Mas, já que há uma preocupação em relação a isso, o que acontece é o seguinte: se a gente for para outra questão, que não é a questão mecânica do parto em si, se vai ficar mais larga ou mais apertada, não vamos esquecer essa parte mecânica, vamos pensar aqui dentro. Para quem conhece o livro do Ricardo Herbert Jones, que chama-se Entre as Orelhas, para quem não conhece, procure, que é um parto muito legal, que ele fala que o parto ele está aqui, ó, entre as orelhas, que o parto não está lá embaixo, não está na vagina. A mulher que passa por um trabalho de parto porque ela quis, porque ela sonhava com aquilo, porque ela queria aquela experiência e essa experiência foi muito positiva para ela, ela se sentiu muito forte, muito empoderada, muito capaz. Ela passou por todo aquele processo sabendo que o corpo dela funcionou. Ela sai desse processo muito mais fortalecida. E os instintos dela, inclusive, que muitas vezes podiam estar até meio encobertos pela nossa sociedade, pela nossa cultura, eles se afloram mais. E essa mulher, que podia até ser uma taturana que entrou num casulo, ela vira uma borboleta, muitas vezes, né? E quando o parceiro também entra no casulo e vira um borboleto, as coisas andam juntas. Em geral, há uma transformação, né? E eu estou usando o casulo agora aqui como nascimento de um filho, como a maternidade e a paternidade, né? Então, são parceiros que acabam andando juntos com a mesma sintonia, mas eu não estou aqui para falar de relações de casais. Eu estou aqui para falar se a vagina fica larga ou não e para falar aqui o que acontece. As mulheres que têm parto natural e passam por o processo todo, por esse processo de empoderamento, de viver essa situação toda, de sentir na pele o trabalho de parto e depois de pegar o bebê nos seus braços, mesmo que foi uma cesárea no final porque precisou, que é aquela mulher que foi até 9, 10 centímetros de dilatação e precisou de uma cesárea, essa mulher passou pelo processo todo, sentiu todos os hormônios do trabalho de parto. Quem já assistiu minha
minha aula ou minhas lives sobre hormônios de parto, que viu toda aquela sequência do trabalho de parto que a mulher passa, com a queda da progesterona, depois liberação da prostaglandina, depois da ocitocina, e aí depois quando nasce o bebê vem a prolactina. Essa mulher que passa por todos os processos, que vai para a partolândia que é o mundo do parto, desses hormônios todos que estão na hora do parto, essa mulher muitas vezes ela sai com um instinto tão vívido do seu parto que até mesmo sexualmente ela se liberta de muitas coisas. E mesmo que, ainda que a vagina ficasse mais larga, que não é um assunto para o homem, é um assunto para a mulher, ainda que ficasse mais larga, essa mulher sai tão fortalecida e ciente das suas escolhas e fortalecida em relação a ter passado por isso e agora eu consigo passar por todo o resto da minha vida. Esse fortalecimento muitas vezes ele também vai para o lado sexual. E muitas mulheres relatam isso, que ficam muito mais fortalecidas sexualmente. E o parto, o trabalho de parto, faz aflorar uma fêmea que às vezes poderia nem existir antes, que agora passa a existir. Então, o que ocorre muitas vezes é que depois do trabalho de parto e do parto, mesmo que a vagina ficasse mais larga, ainda assim a parte sexual aqui dentro melhora. Pode melhorar muito para a mulher. E a vagina não fica mais larga, então melhor ainda, né? Então, eu não vou citar o nome de quem foi a pessoa que pediu para eu fazer essa live, até para não expor a pessoa, provavelmente ela está assistindo aí. E fala então para o seu marido que não fica mais larga e que se ele te der essa oportunidade, eu estou falando te der porque eu já estou entendendo aí que tem uma questão aí de decisões em conjunto, muitas vezes é importante sim, mas se ele te ajudar a você ter essa oportunidade, ele vai descobrir uma mulher que não existia antes. E eu espero que ele também entre no casulo e também vire um borboleto, senão ele fica para trás. Bom, esse foi o tema da live de hoje, se a vagina fica mais larga ou não, e se tem incontinência urinária ou não. E aí agora eu vou ler aqui algumas dúvidas de vocês que mandaram aqui, que eu vi que foi passando várias coisas aqui, mas eu não fui prestando muita atenção, senão eu perdia o fio da meada. E aí eu vou fazer assim como a semana passada, se tiver perguntas em relação a outros temas, eu vou procurar passar. Eu quero saber justamente temas relacionados a perguntas desta live especificamente. Ó, a Kátia Aguiar perguntou se tem como salvar o vídeo. Sim, vai ficar salvo aqui no Facebook, é só entrar aqui depois que ele vai ficar permanente. Inclusive, se vocês quiserem assistir da semana passada, que eu falei sobre hormônios de parto, tá salvo aqui no Facebook também. E também vou pedir para aproveitar para pedir para vocês, para quem não me segue ainda no Instagram, Braulio Zorzella Obstetra, seguir, eu posto bastante coisa lá e muitas vezes eu aviso lá que eu vou fazer a live aqui. Tá? Outra coisa também que eu vou aproveitar para falar é da semana do Planejando o Parto, que estamos nessa semana agora. Esperei tanto por essa semana e ela chegou. Então hoje, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, são 5 dias do curso do Planejando o Parto, que vocês podem entrar lá no Instagram, que vocês vão encontrar, mas eu vou postar aqui também no Facebook o link do curso. É um curso que eu vou falar desse e de muitos outros temas de uma forma muito mais ampliada. E essa semana ela é gratuita e online, então pode entrar, se cadastrar. A única coisa que tem que fazer é colocar o e-mail, rapidinho. Você coloca o e-mail, na sequência já vem no seu e-mail a liberação para o curso, que já está gravado, inclusive. Então é só você entrar lá que você já vai receber. Bom, deixa eu ver aqui as dúvidas. Vamos ver. Ó, já falei da dúvida da Janaína. Ó, Alice Santos. Boa noite. Tive há 5 meses atrás minha primeira filha em parto cesárea. 5 meses atrás. Queria muito ter normal. Não tive, pois o obstetra acha que eu tinha a bacia estreita e pelo tamanho da criança ainda com 37 semanas. Espera aí que eu tô tentando ver mais. Tenho possibilidade de ter parto normal? Bom, não é exatamente o tema, mas eu peguei essa questão porque essa parte da passagem da bacia, ela tem um pouco a ver com a parte de elasticidade também. Para uma mulher precisar de uma cesárea, porque o bebê realmente não teve passagem,
tem duas situações apenas. Uma situação é aquela onde o posicionamento do bebê foi muito inadequado para a passagem. Então, toda chave tem sua fechadura, tem um jeito de entrar na fechadura. Se eu entrar com a chave de atravessado ou se eu tentar entrar com a chave de assim, a chave não entra na fechadura, certo? Então, um bebê atravessado, por exemplo, ele não sai. Esse bebê não tem passagem. Ou um bebê que tem um mau posicionamento, até por ser grande demais ou por realmente estar mal posicionado, ele não sai. Só que a gente só consegue saber isso no final do parto, quando já tem acima de 8 centímetros de dilatação. Então, qualquer afirmação de um obstetra para uma mulher que tem a bacia estreita, ou que o bebê não passa, ou que não dilata, ou que a vagina não dilata, antes de ela estar no final do parto, é um achismo, porque não tem como a gente saber isso antes. Então, se você tem possibilidade de ter parto normal, sim, claro que sim. Até porque se a justificativa dele foi fora de trabalho de parto, então não deu para saber se você teria realmente a passagem ou não, mas no próximo eu sugiro que sim. A Cíntia Pereira está perguntando, no caso de laceração no parto, quando sutura, tem os mesmos riscos da episiotomia? Excelente pergunta, Cíntia. Então, quando a gente faz o corte, né, a episiotomia ela foi inventada no século XVIII para corrigir uma manobra que estava sendo feita, que era a manobra de Christeler, que é aquela de afundar a barriga da mulher para empurrar para o bebê sair. Chamo de manobra pasta de dente, né? Que é você apertar para sair. Que a lógica é a mesma, ela é muito eficiente para sair o bebê, só que ela é muito danosa ao bebê e à mãe, né? E aí o que acontecia? Os perinos, o bebê saía com tudo no períneo, então lacerava muito. Eles inventaram a episiotomia, que é para cortar em 45 graus e desviar o corte do ânus para não emendar a vagina com o ânus. Bom, a justificativa da episiotomia, então, era proteger a mulher de uma laceração maior. Só que aí o que acontece? Hoje em dia a gente não faz mais Christeler. O ideal é não fazer, né? Mais Christeler. Proibido que se faz, deveria ser proibido que se fizesse Christeler. Então, se a mulher fizer a força natural dela, na hora do parto, devagar, respirando, sem ninguém ficar gritando na orelha dela para ela fazer força, o bebê vai sair de uma forma mais lenta, mais devagar. A chance de lacerar é bem menor, mais de 70% das mulheres não tem nenhuma laceração. E aquelas que têm laceração, em torno de 30%, em geral são muito menores do que uma episiotomia. A episiotomia ela é um corte que necessariamente corta a pele, a mucosa, né? A pele é a parte de fora, a mucosa de dentro, e o músculo que está embaixo disso. As lacerações, muitas só pegam a primeira pelinha aqui, algumas pegam o comecinho do músculo. Só que o músculo, quando, vamos pôr a vulva assim, fica mais fácil que ela fica simétrica. As lacerações elas acontecem aqui, em geral, elas são muito mais simétricas em relação à episiotomia. Então é muito mais fácil suturar. Então, as suturas de lacerações são muito mais tranquilas, a recuperação é muito mais fácil, dói muito menos, muitas nem sentem dor na sutura da laceração. Já da episiotomia, ela é muito maior, ela é mais difícil de suturar, de achar os pontos certos de suturar, ela fica inchada e ela tem mais chance de ter dor. E outra, quando eu faço um corte com a tesoura ou com o bisturi, eu estou cortando vasos sanguíneos, então sangra mais a episiotomia. A laceração, muitas vezes, ela apenas rasga em uma região que o vaso sanguíneo ele colaba, ele acaba não sangrando tanto. Então, nem se compara a episiotomia com uma laceração em termos de qualidade. É muito melhor ter uma laceração do que uma episiotomia. Ai, Braulio, mas e se tiver uma laceração de 4º grau, que é a laceração que passa a cabeça e emenda a vagina com o ânus? Olha, sinceramente, eu parei de fazer episiotomia no ano 2010, então tem 9 anos já. Eu nunca vi uma laceração de 4º grau. Nunca vi. Porque, justamente, a gente não pratica mais outras formas de acelerar o final do parto, como, por exemplo, o puxo dirigido, que é ficar gritando para a mulher fazer força e empurrar a barriga da mulher. Então, diminui muito a chance de ter essas lacerações mais graves. Bom, quem mais? Tem bastante gente que marcou o nome de outras pessoas, muito legal. A Renata fala que o problema é encontrar uma equipe, sim. Mas tem muitos lugares já pelo SUS que já tem humanização. Convênio já é mais difícil, porque os convênios não cobrem, né? Então é mais fácil achar no SUS ou no particular. Convênio já é mais difícil, os convênios não cobrem parto normal, então em geral as pessoas não se atualizam muito. O que mais?
Olha, tem gente me lembrando de mim aqui de 8 anos atrás. Oi, Bianca. Deixa eu ver aqui. Ah, obrigado pelos elogios aí, Bianca. A Ana Maria falou, essa Partolândia é um lugar muito louco. É louco mesmo, né? Pena que nós, homens, nunca vamos ter a chance e o privilégio de passar por uma Partolândia, né? Mas os pais que acompanham e que estão juntos ali, que ficam juntos, os parceiros que estão juntos, se eles entrarem no clima, existe a Partolândia masculina também, que é passar pelo estresse de saber que vai, que não vai, será que vai dar certo, não vai. Para os maridos que gostam muito de futebol, eu gosto também muito de futebol, então eu falo assim, ó, você que vai estar lá no parto, o parto normal, é como se você fosse tivesse perdendo o jogo de 3-0, vira no intervalo, você acha que vai melhorar no segundo tempo, no começo do segundo tempo você toma mais um gol, começa, já está perdendo de 4-0, você fala, não vai ter jeito. E no final algo acontece e o seu time faz 1, 2, 3, 4, empata o jogo e aos 45 do segundo tempo vira e ganha de virada. Essa sensação de passar por isso é muito também Partolândia dos homens. Bom, o que mais? A fisioterapia pélvica, a Miriam está perguntando, onde entrar nisso realmente ajuda? Ótima pergunta, Miriam. Então, a fisioterapia pélvica, ela é uma avaliação que pode ser feita tanto pelo obstetra quanto pela obstetriz ou enfermeira obstetriz ou pela própria fisioterapeuta, em geral entre 30 a 32 semanas, que é uma avaliação muscular da vagina. Então, vamos imaginar que aqui é a vagina. O que a gente vai ver? A gente vai ver tanto elasticidade vaginal quanto consciência perineal. Se eu falo fecha a vagina, a pessoa fecha. Se eu falo abre, a pessoa abre. Então, em geral, esse tipo de consciência perineal e elasticidade são avaliadas. Se a pessoa tem uma tensão muito grande muscular, é interessante fazer um relaxamento, sim. Existem relaxamentos tanto com massagem com óleo, né? Dá para a pessoa fazer, dá para a fisioterapeuta fazer, dá para o parceiro ou a parceira fazer, dá para alguém fazer para ela, né? Mas não são todas as mulheres que precisam, algumas vão precisar, a minoria das mulheres vai precisar realmente. Existe o Epinol, e o Epinol é uma das marcas do aparelhinho, tem várias outras marcas, que é um aparelhinho que você tem numa das pontas aquela perinha igual do aparelho de verificar a pressão, que você vai enchendo, na outra ponta você tem uma bexiga que fica dentro da vagina e você vai insuflando até a bexiga preencher a vagina toda e dá para fazer um treinamento. Ela melhora pouco a elasticidade, mas ela melhora bastante a consciência perineal e a sensação da cabeça do bebê passando ali por dentro. Então eu costumo indicar sempre que pelo menos faça uma avaliação de fisioterapia pélvica, seja com o médico pré-natal mesmo ou com a fisioterapeuta. Muitas mulheres vão sair dessa avaliação sem a necessidade nenhuma de fazer nenhum treinamento e algumas vão precisar fazer um treinamento. Tatiana Novaes, aplausos para minha mãe que teve 13 filhos, todos partos naturais. Aí, Tatiana, manda um beijo para ela. Inclusive desses 13 eu conheço 2, né, Tatiana? Você e seu irmão. Tatiana é minha amiga, a gente se conheceu na África do Sul, inclusive. Daniela, estava ansiosa por essa semana, que é a semana do Planejando o Parto, então vai ter o link aí para vocês no Face e no Instagram, gratuito e online, é só se inscrever que as aulas já vão direto no e-mail. Aí, Daniel. Doutor, infelizmente há médicos que fazem o ponto do marido. Vamos falar do ponto do marido. Tem duas questões importantes sobre essa história de ponto do marido, para quem não sabe. Bom, ponto do marido é um ponto que era chamado assim quando fazia essa episiotomia, aí separava músculo que eu comentei, e aí é um ponto que vai fechar esses músculos, né? Que vai unir esses músculos. Então tem duas questões. Uma delas é que, tecnicamente falando, ele é um ponto que existe. Ele é um ponto que existe e que a recomendação é que ele simplesmente volte ao que era normal de antes. Então, não é um ponto que vai fechar além do normal, né? O grande problema dele é ter sido colocado ponto do marido, o nome nele, né? O apelido dele, né? Como ponto do marido, porque na verdade deveria chamar ponto da esposa e não do marido, porque ele é para reconstruir a vagina que foi cortada com a episiotomia. Aí o segundo ponto e isso eu já ouvi falar, eu nunca vi acontecer isso e eu não tenho tanta certeza que isso seja possível, porque já acharia crueldade demais, que é
algum médico que vai dar esse ponto mais forte do que deveria para praticamente fechar a vagina. Se isso acontece, às vezes acontece sem querer, ele passou do ponto, eu imagino, e acabou fechando um pouco a mais. Mas o ponto do marido verdadeiro, que está descrito no livro, não é para fechar a vagina mais do que era antes. É sim para voltar ao que era antes, depois de ter feito a episiotomia. A única questão era que deveria chamar o ponto da esposa e não do marido. Ó, a Emanuela perguntou do Epinô, já falei, né? O que mais? Vamos ver. A Miriam falou, ainda bem que não criaram um exame para medir a quantidade de colágeno de cada mulher. Também acho, Miriam. Inventaram sim, na verdade existe esse exame, né? Só que ainda bem que não começaram a usar para as gestantes, porque senão as mulheres que têm pouco colágeno, muitos já mandariam direto para cesárea, né? E não necessariamente precisa, pode ser um parto mais longo, mais demorado, mas não necessariamente vai ser cesárea, né? A Janine falou, primeira filha com 3 quilos e meio piso sem a minha permissão, creio que desnecessária. Levei 6 pontos. Agora grávida da segunda com 34 semanas, rumo a outro parto normal. Interfere em algo? Ah, cadê aqui? A primeira há 4 anos atrás. Bom, se a primeira episo interfere na segunda, aumenta sim um pouco a chance de ter laceração, mas eu recomendaria também, dá tempo ainda com 34 semanas, de você fazer massagem perineal. Se você não tiver como, se o obstetra não tiver como te indicar isso, se não tiver uma físio para você procurar, dá para você procurar na internet massagem perineal. Procurei como é que faz, que pode ser feito por quem está de fora, né? Alguém que está ajudando a gestante com os dedos nessa forma, na base ali do períneo, né? Ou às vezes cabe 2 dedos também, dá para fazer com óleo de coco ou com algum outro óleo. E pela própria mulher dá para fazer com os polegares de frente, agachado de cócoras, dá para fazer essa massagem. É uma massagem que vai ajudando no seu caso que teve a episiotomia aí, a preparar para que fique mais elástica e que ajude um pouco mais na saída do bebê, que não tenha a laceração. Mas é importante negociar também com a pessoa que vai estar te atendendo de ela não fazer a episiotomia, pois é um procedimento que já deveria ter caído em desuso, já deveria não ser mais recomendado. Valesca, bom, a Valesca perguntou uma coisa aqui fora da live, mas eu vou responder rapidinho. Qual a diferença entre parto normal e parto humanizado? Bom, não dá para falar em diferença porque nós estamos comparando uma coisa que está dentro da outra, né? Parto normal é o parto que o bebê sai pela vagina. Então pode ser chamado de parto normal ou parto vaginal. Aí é a mesma coisa, um é sinônimo do outro. Parto humanizado é um modelo de atendimento onde a gente reúne 3 pontos bem importantes. Um deles é a autonomia da mulher, o outro são as evidências científicas mais atuais e o outro é uma equipe transdisciplinar 24 horas por dia que atende essa mulher, né? Então essa tríade entre mulher, segurança e equipe é o que caracteriza o parto humanizado. Então, em geral, ele vai começar sendo a tentativa de um parto natural, se não der certo, um parto normal com alguma intervenção, se não der certo, vai virar uma cesárea. Então, o parto humanizado é um modelo que engloba desde um parto natural até uma cesárea. Então, o parto normal está dentro do parto humanizado, né? O parto vaginal está dentro do parto humanizado. Só que aí dentro do parto vaginal a gente divide nesses 2 tipos, que são o parto natural, que é aquele que a gente não interfere em nada, e o parto normal com alguma intervenção, que é aquele que a gente faz alguma intervenção. Acho que deu para explicar, né? A Luciana Freitas está dizendo que teve o primeiro cesárea e trabalhando para um parto normal com medo de laceração e episiotomia. Então, Luciana, uma coisa que eu acho importante é, no plano de parto, ou seja, durante o pré-natal, se você tiver uma pessoa que você já sabe quem vai te atender no parto, é um pouco mais fácil porque você já conversa com essa pessoa durante o pré-natal. Se não, no dia do parto mesmo, é importante conversar sobre a não realização da episiotomia, né? Só que é difícil conversar isso com um profissional que pratica isso de rotina e que no dia do parto você vai querer mudar a prática dele. Então, eu sugeriria que você tentasse prevenir isso de alguma forma antes, ou conversando com o médico antes se tivesse opção, ou então indo na maternidade antes, conversando, tentando entender como é que funciona na maternidade que você vai ter o bebê. Então, episiotomia. Agora, laceração, como eu disse, tem como treinar o períneo, melhorar o períneo, e ainda assim, se tiver uma laceração, ela costuma ser muito mais inofensiva do que uma episiotomia. Ó, a Monique está me ajudando aqui. A Monique é minha amiga também, e a Monique Lima, que está aí com vocês, é fisioterapeuta pélvica. Então, se vocês tiverem dúvidas, entre lá
no Facebook da Monique e perguntem para ela também, ó. Tríade para diminuir lacerações perineais. Posições mais verticais, técnicas respiratórias, incluindo a vocalização, ótimo, e paciência de quem está assistindo o parto. Realmente são coisas extremamente interessantes para diminuir. E dessas três aí, não dá nem para falar qual que é a mais importante, né, Monique? As três são muito importantes. Paciência das pessoas que estão assistindo, as técnicas respiratórias são fundamentais, inclusive treinar essas técnicas respiratórias. Quem ensina isso muito bem são os fisioterapeutas no pré-natal. Bom, tem mais algumas coisas que a Monique escreveu aí, se vocês puderem ler, tá bem interessante. Aí vamos ver aqui. Nossa, tem uma fala muito grande aqui, vamos ver se consigo ler. Jéssica Godoy. Tive trabalho de parto de aproximadamente 6 horas, laceração grau 2, puxo dirigido, placenta tracionada. 5 anestesias para a sutura que doeram muito, tanto a anestesia quanto a sutura. Muita dor no pós-parto imediato. 3 dias negligenciada com a vagina inchada para mais de 1 palmo e segui para a cirurgia de exploração de hematoma. Romperam os pontos. Coisa foi feia e tenho sequelas. O que acontece, deixa eu ver, laceração de grau 2. Então, pelo que eu entendi, Jéssica, você não teve epísio, foi uma laceração, né? Isso pode acontecer pelos puxos dirigidos, pelo expulsivo rápido, por rejeitar pontos, por ter pego algum vasinho. Sim, eu acho que a última pergunta é a que vale mais. Se pegou algum vaso, lembra que eu falei que na epísio necessariamente corta vaso, na laceração algumas vezes pega vaso, outras não. Mas sim, se ficou algum vaso ali que não foi muito bem dado ponto naquela região, pode formar esse hematoma. É uma intercorrência, sim, de uma laceração, mas ela é rara de acontecer. Se eu vi em 13 anos que eu atendo consultório, 18 anos que eu atendo partos, talvez 2 casos de laceração que tiveram hematomas depois, né? Então não são inexistentes, mas eles são raros, né? Bom, o que mais? A Ana Maria falou, meu marido participou ativamente do trabalho de parto e foi transformador para ele. Muito bom. Ramão Vargas, aqui no CPN de Cidrolândia já nasceu 1000 bebês e 0% de episiotomia. Comprovado que não tem necessidade. Nunca ocorreu uma laceração de 4º grau, a maioria não ocorre. E se ocorre de 1º grau, 1º ou 2º, Ramão. Bom demais, bom demais. Fico feliz em saber esses números aí. É isso aí, companheiro. Bom, vamos ver o que mais. A Jéssica falando que teve parto na Casa Ângela, em São Paulo, e teve períneo íntegro. A Valesca já postou várias vezes aqui, né? Parto normal e humanizado, acho que eu já esclareci. Que eu tava vendo, achei que até... Mas ela repetiu a pergunta mesmo. Então, a Camila perguntou alguma posição para o parto com menos risco de laceração. Em geral, as posições verticais, mas isso é uma escolha nossa, né? Eu estou dizendo posição X ou Y. As posições que a mulher escolhe, em geral, ela está tentando até se proteger. Quando ela busca o instinto mesmo e ela acha uma posição melhor para ela, em geral é a posição que protege mais. Agora, muitas pessoas dando palpite na posição, às vezes a mulher vai numa posição que não era a posição que ela estava procurando. Mas se você falar, eu não sei que posição que eu quero, entre ficar deitado e entre ficar em posição vertical, com certeza a posição vertical lacera menos. E das posições verticais, a que lacera menos de todas é a posição de 4 apoios, 45 graus. Então a pessoa de 4 e com as costas mais ou menos 45 graus, essa aí é a que menos lacera de todas. Gisele Braga, o que eu achei sobre a nova lei aprovada sobre a cesárea pedida pelo SUS, eu achei péssima. Eu achei que essa lei vai ser a lei da morte materna no estado de São Paulo, infelizmente, porque ela está dando uma escolha para as mulheres, só que é uma escolha cega, né? É uma escolha que ela acha que vai estar escolhendo uma coisa boa, mas é uma coisa muito ruim, porque a cirurgia em si aumenta o índice de mortalidade e as cesáreas feitas também nessas situações. Eu vou usar a frase, inclusive, de uma outra médica amiga minha, que ela diz assim, as cesáreas feitas no SUS, se tem um médico que está fazendo um parto normal de uma forma ruim, inadequada, é esse mesmo médico que vai estar fazendo a cesárea também. Então, não estou dizendo que no SUS é ruim, tá? Estou dizendo que nos casos dos médicos ruins para parto normal, eles são ruins para cesárea também.
e a cirurgia também não é das melhores, né? Então não é uma cesárea linda e maravilhosa. Então, bom, mas aí eu fico até amanhã falando dessa lei, porque ela é uma lei absurda, eu já escrevi bastante sobre isso. Tem entrevista minha aí na Crescer, tem entrevista no Estadão, tem na Rádio Eldorado, tem bastante coisa que eu já falei sobre isso, mas não acabou ainda, tá, gente? Porque eu sou da Reúna, quem quiser seguir a Reúna, REHUNA, Rede de Humanização do Nascimento, tem no Instagram, tem no Face. Eu sou da diretoria da Reúna e a gente, em parceria com outras entidades, como o Ministério Público Federal, SOGESP, FEBRASGO, estamos entrando de forma através de judicialização pela parte jurídica para tentar embargar a continuidade dessa lei, né? Jéssica Alencar, doutor, graças a Deus, ó, gente, pode não me chamar de doutor, tá? Podem ver que nas minhas redes todas não tem esse DR na frente aí, porque apesar de eu estudar muito, gostar muito de estudar, eu não fiz doutorado. Então, eu não tenho doutorado, então não precisa me chamar de doutor. Graças ao Senhor, estudei muito, consegui ter um parto respeitoso, tive 24 horas no total de trabalho de parto. Eu sabia o que estava acontecendo com o meu corpo, foi surreal viver tudo isso. Que bom, fico feliz, Jéssica, de saber. Vamos ver se tem mais alguma dúvida. Entre fórceps e episiotomia, Manu Nascimento. Vantagens e desvantagens, qual seria a escolha mais adequada e baseada em quê? Bom, antes de pensar em fórceps ou episiotomia, eu penso no vácuo extrator. O vácuo extrator é o indicado para ser utilizado no momento, antes da tentativa de um fórceps, né? Então, quem não conhece vácuo extrator, quiser procurar, tem vídeo meu lá no Instagram, no Braulio Zorzella Obstetra. Tem um vídeo lá que é um vídeo de 1 minuto rapidinho que dá pra ver bem como funciona um vácuo extrator. Tá super explicativo o vídeo, não precisa nem falar uma palavra que dá pra entender como ele funciona. O vácuo extrator é um dispositivo que parece um mini desentupidor de pia e ele acopla na cabeça do bebê e ajuda a puxar o bebê para o bebê sair. Não precisa fazer episiotomia, mas óbvio, se quem puxar muito rápido, aumenta a chance de laceração. Quando se usa o fórceps, também não precisa ser feita episiotomia. O fórceps, em geral, é indicado 4 ou 5% dos partos normais, e mais ou menos 20% das cesáreas se usa fórceps. Usa fórceps em cesárea? Sim, usa fórceps muito mais em cesárea do que em parto normal, mas se usa. Fórceps é um instrumento extremamente útil e necessário, desde que ele seja usado da forma correta, né? E mesmo com o fórceps não há necessidade de se fazer episiotomia. Então, entre fórceps e epísio, epísio é para ser abandonado, então não tem como a gente comparar. A gente tem que comparar fórceps e vácuo extrator, sendo sempre o vácuo extrator a primeira escolha. Ó, a Jéssica falando que o primeiro parto foi 4 apoios e tive laceração grau 1, que é pequena, né, Jéssica? E no parto dos gêmeos foi um de cócoras e outro de 4 e não tive laceração, né? Eu tive o privilégio de ver esse parto, né, Jéssica? Estávamos juntos e realmente foi um parto muito lindo. Nêmora Gomes. Nêmora ou Nemora, desculpa, não sei como falar seu nome. Tem 2 cesáreas e será que eu tenho que fazer outra cesárea? Isso vai depender muito da equipe que te atender. As equipes que já estão atualizadas trabalham com parto normal após 2 cesáreas. As que ainda não estão atualizadas, infelizmente, elas vão para cesárea. Bom, aí, último comentário aqui da Xênia, para a gente já encerrar. Aliás, oi Xênia, tudo bem com você? Minha bebê nasceu com a ajuda do vácuo extrator, minha laceração foi grau 2, cicatrização super ok, nem lembro mais dela. Detalhe, mulheres, eu já tinha tido trombose prévia, né, e fazia uso do Clexane, que é um anticoagulante. Ou seja, trombose também não é motivo para cesárea, né? Foi algo que descobriu na minha jornada de gestação. Bom, é isso aí, gente. Muito obrigado aí pela presença de todos. Chegamos a ter quase 100 pessoas ao vivo. Jéssica, obrigado. Fiquei muito feliz de você ter me convidado para o seu parto. A gente, toda segunda-feira, eu vou fazer essa live às 21 horas aqui no Facebook. Por que não é no Instagram? Porque no Instagram não dá para gravar de comprido, porque no Instagram a live não fica salva como fica aqui no Facebook. Então, por isso que eu tenho feito aqui no Facebook as lives. Uma sequência grande aí já de temas que eu já selecionei, de dúvidas que as pessoas passaram, mas fique à vontade para me mandar sugestões. Às vezes tem alguma sugestão que fura a fila, como foi a de hoje, por exemplo, essa sugestão
de falarmos de vagina larga. Então, a vagina fica larga depois do parto. Espera aí que eu já volto. Aguenta aí, um minutinho. Não. Não, a vagina não fica larga depois do parto. A vagina fica normal depois do parto. Eu sei que tá ao contrário a escrita aí. Algum dia eu vou descobrir como é que eu inverto essa câmera para não ficar ao contrário. Mas é isso aí, gente. Obrigado. Boa noite a todo mundo. Quem ainda quiser, tem vagas lá no curso. O curso é online, gratuito. Eu vou colocar o link aqui. Tem um link lá no Instagram também. Curso Planejando o Parto comigo, que é essa semana toda. Você não vai precisar estar ao vivo aqui comigo, porque o curso já é gravado. Então você só manda o seu e-mail lá e eu mando no seu e-mail todas as aulas prontas. E você vai receber e vai abrindo as aulas e vai assistindo. Tá bom? Obrigado, gente. Tchau. Boa noite a todos e a todas. No dia que eu descobri que aqui você morava, algo mudou em mim.